E um dos eventos sobrenaturais que aconteceu na vida do profeta de Deus, o irmão Branham, foi na década de 60, no mês de maio. Um tempo que ele estava passando até mesmo de esgotamento, estava cansado e estava desejando saber como seria além da cortina do tempo. Sabendo que algum dia, se o arrebatamento, o rapto da igreja ainda tardasse, ele teria que ir, ele teria que partir. Porém, ele pensava, eu sei que na vinda do Senhor nós teremos corpos, serão corpos glorificados, mas teremos corpos e poderemos nos identificar. Mas e se partirmos antes, como seríamos lá? Como nos veríamos? Será que iríamos conseguir nos identificar? Ou seríamos um espírito? Ou seríamos como uma nuvenzinha que flutua por ali? Então isso deixava ele em dúvida, mas tendo ele este desejo, um dia, numa manhã de domingo, bem cedinho, ele acordou e se recostou na cabeceira da cama, pensando sobre algumas coisas, e então, de repente, ele ouviu uma voz que disse: você gostaria de conhecer o que está além da cortina do tempo? Ele disse, isto me ajudaria tanto. Então, ele começou como que a ouvir um hino antigo. Estou com saudade do meu lar, eu quero ver Jesus. E logo, num lapso de milésimo de segundo, ele se viu noutra dimensão. Ele ficou um tanto, achou estranho aquilo, porque ao mesmo tempo que ele via, ele aqui, naquela dimensão, um jovem, ele passou a mão em sua cabeça e seus cabelos estavam lá ondulados, como ele era jovem. Sua pele estava lisa como um jovem. Ele, ao mesmo tempo, podia olhar 45 graus abaixo, uns 7 metros mais ou menos, e ele se via lá em cima da cama, ao lado de sua esposa, que estava dormindo. E ele pensou, isto é muito estranho, aqui estou eu nesta ladeira e lá está uma grande campina verdejante e eu vejo pessoas jovens, milhares, até milhões estão vindo na minha direção e estão correndo para me encontrar e eu posso ouvi-las dizendo, olha, o nosso precioso irmão chegou. E ele disse que uma das jovens veio primeiro, como que o seu olhar parecia uma estrela brilhando, seus dentes pareciam como pérolas, seus cabelos longos até a cintura. E ela veio e lhe abraçou e disse, nosso precioso irmão está aqui. E então a voz perguntou para ele, você a reconhece? Ele disse, não a reconheço. A voz disse, também pudera. Ela tinha mais de 90 anos quando você a guiou a Cristo. E então logo após veio uma outra jovem e esta ele reconheceu. Era sua primeira esposa, a irmã Hope. E lhe abraçou e ele pensou que iria sentir como que se ele estivesse abraçando a sua esposa, mas ela o abraçou e ela não disse, meu querido marido, ela disse, meu querido irmão. E ele disse, era um sentimento inexplicável, eu não encontraria palavras para dizer. Então a voz disse para ele, isto é o que você sempre ensinou que o Espírito Santo é. Amor perfeito. Aqui não existe nenhum outro sentimento e sem este Espírito Santo, sem este amor genuíno, ninguém poderá estar aqui. E ele disse que então chegaram aqueles jovens, moços e moças, e lhe abraçavam, e logo lhe pegaram, levantaram no ar, e foram lhe levando em direção a um lugar mais elevado, e ele estava assim acenando para que eles pudessem deixar ele falar, e quando colocaram ele ali, então ele conseguiu falar com eles, e ele disse, por favor, não me ponham aqui, eu não sou ninguém especial, eu sou apenas irmão de vocês. Então a voz disse a ele, você foi enviado como um líder,
Você se lembra que a Escritura diz que os profetas se reunirão com seu povo? Ele disse sim. Disse, pois este é o dia. Um dia todos os profetas serão julgados juntamente com o povo de sua geração. E ele disse, oh, Paulo também será julgado assim? Ele disse, também Paulo. Ele disse, oh, então eu estou bem, porque eu preguei o mesmo evangelho que Paulo pregou. Onde ele ensinou o batismo em nome de Jesus, eu ensinei. Onde ele ensinou o batismo do Espírito Santo, eu ensinei. Onde ele ensinou ceia do Senhor, eu ensinei. O mesmo evangelho eu preguei. Se o grupo de Paulo entra aqui, o meu também entra. Então aquela multidão de milhares, milhões de pessoas gritaram numa só voz, nisto nós estamos confiando. E a voz disse para ele, olha, tudo que você amou e todos os que te amam estarão aqui com você. E então ele disse assim, irmãos, aquela experiência mudou a minha vida, o temor da morte que eu tinha sumiu, desapareceu, porque eu sei que existe um lugar real para onde vamos, em que morte não entrará, tristeza não entrará, enfermidade não entrará, nenhum sentimento ruim entrará, somente estará lá amor perfeito. Ele disse, aquilo me transformou em outro William Branham. Eu sei e tenho certeza que um dia, realmente, este mortal será revestido da imortabilidade. E este que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Jesus disse, está escrito em sua palavra, que se este tabernáculo terreno de nossa habitação se desfizer, nós já temos um edifício preparado por Deus nos céus, não feito com mãos. Nós temos um corpo celestial, uma teofania nos esperando naquela dimensão, para que aguardemos a vinda do Senhor, então voltaremos com Ele à terra para reinar. Irmãos, quando chegou a hora de voltar, o anjo disse, a voz disse, você tem que regressar. Ele disse, eu tenho que regressar para aquela carcaça de novo? Ele disse, sim, você tem, porque você tem que continuar na batalha, ainda há mais por fazer. Então, irmãos, eu deixo esta história da vida de um profeta para a sua, minha e nossa reflexão. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.